Mateus 25, nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 14. Eu gostaria que você estivesse muito atento a essa leitura nessa noite que procederei. Assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai Santo, muito obrigado por esse semestre tão abençoado que o Senhor nos deu aqui às segundas-feiras. Obrigado, Deus, ó Pai, também porque o Senhor está me dando graça, Deus, para pregar já nesse final de semana o 6º sermão para a glória e honra do teu santo nome. Eu quero pedir então que o Senhor me dê saúde até o final do mesmo, para pregar com fidelidade a tua palavra, para honrar teu nome, Pai bendito, porque ninguém é tão amoroso como o Senhor, para exaltar o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou os nossos pecados na cruz, para honrar o Espírito Santo que inspirou a Escritura, que nos regenerou, que habita no nosso peito e que é Deus conosco. Fala conosco, Senhor, então, nessa noite, nos desafia ao cumprimento da missão. Nós teremos 3 semanas de descanso, onde alguns viajarão, Deus, e te pedimos, Deus, que quando retornemos com conexão, seja para salvação de almas, resgate de vidas, transformação de pessoas, ó Deus, ó Pai, fortalecimento da tua igreja e para abençoar essa cidade, ó Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pelos irmãos do Grupo Concerto que têm estado conosco, derrama sobre eles bênçãos sem medida. Obrigado por todos os irmãos que se envolveram, apoiaram e ajudaram a conexão nesse semestre, derrama também sobre eles bênçãos sem medida. E agora, Senhor, fala ao nosso coração, pois temos fome e sede de Ti, e de Ti dependemos, e assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. A igreja pode sentar-se, amados amigos e irmãos. Queridos irmãos e irmãs, certa feita, dando uma palestra sobre evangelização, numa igreja no interior do Brasil, um irmão, depois que eu dei a palestra, se levantou e disse o seguinte: reverendo, esse negócio de evangelização não é para mim. Afinal de contas, quem recebe dinheiro da igreja é o pastor. E esse negócio de evangelização é para o pastor, porque o pastor é quem é pago para isso. Eu falei: meu querido irmão, o Senhor está querendo abrir mão de um dos maiores privilégios que o Senhor Jesus lhe dá. E o Senhor tem desconhecimento das Sagradas Escrituras, porque essa missão é do Senhor e o Senhor não pode fugir dela. O pastor é sustentado, o Senhor não deveria nem usar a expressão pago, para encher o Senhor da palavra de Deus, treiná-lo e prepará-lo para que o Senhor seja uma bênção nesse mundo e alimentá-lo com a palavra. Mas a missão de evangelização é do Senhor, é do pastor, de todo aquele que disse que creu no Salvador. Amados amigos e irmãos, o Senhor nos deu a todos o privilégio de anunciar o Evangelho.
O apóstolo Pedro nos diz na sua carta que os anjos anelavam perscrutar esse privilégio. Desde a eternidade, eles já sabiam que Cristo era o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. E eles queriam ter o privilégio de experimentar esse anúncio, mas Deus não deu essa bênção a eles. Deus deu essa bênção a você e a mim. Pregar o Evangelho, amados irmãos, depois da salvação em Cristo Jesus, é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter. E o nosso texto, irmãos, nos desafia a cumprir a missão. O nosso texto está no sermão escatológico de Jesus, o último sermão do Senhor Jesus, antes da sua morte na cruz, onde ele, amados irmãos, conta para nós o que vai acontecer entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus. E ele nos desafia a ser fiéis no cumprimento da missão entre a primeira e a segunda vinda, amado amigo e irmão. E aqui esse texto foi escrito para nos estimular, para nos preparar, para que façamos a obra de Deus com fidelidade, nesse período que a Bíblia chama de últimos tempos, que é o período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. O texto apresenta uma parábola, amados irmãos, de um homem rico e poderoso, que pega a sua riqueza e entrega aos seus servos. Esse homem rico e poderoso é Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e nos deu os seus dons, amados amigos e irmãos. E foi para uma terra muito distante, que nós não podemos chegar. Os servos, amados amigos e irmãos, são aqueles que estão na igreja, aqueles que aparentemente têm uma profissão de fé pública, ainda que nem todos eles sejam verdadeiros cristãos, conforme o texto nos ensina. E os talentos, amados amigos e irmãos, são riquezas imensas. Um talento de ouro, amado amigo e irmão, era equivalente a 20 anos de trabalho de um trabalhador que ganhava salário mínimo, amado amigo e irmão, naqueles dias. Então, amado irmão, um talento de ouro era uma pequena fortuna. 20 anos de salário mínimo de um trabalhador. O talento de prata também era bastante, era equivalente a um ano inteiro de salário de um trabalhador. O texto não especifica se o talento era de ouro ou era de prata, mas como Deus não dá as coisas com miséria, Inês, eu acredito que o talento era de ouro, né? Então, amado amigo e irmão, 20 anos de salário mínimo, um talento. Quem ganha 5, ganha 100 anos de salário mínimo para administrar. E aí, nesse texto maravilhoso, amados irmãos, o Senhor nos desafia a cumprir a missão. E já que cada um de nós tem a missão de ser um evangelista, um pregador e um missionário, o texto nos ensina como ser um missionário abençoado. Como ser um missionário abençoado. Deus chamou você para cumprir a missão, para ser uma bênção, para pregar o evangelho, para fazer diferença nesse mundo, antes que o Senhor Jesus venha. Como ser um missionário abençoado. Em primeiro lugar, a palavra nos diz o seguinte: reconheça o seu talento. Como ser um missionário abençoado, reconheça os seus talentos. O texto, amados amigos e irmãos, nos apresenta então esse Senhor poderoso que resolveu ir para uma terra distante. E ele chamou os seus servos, diz o texto, e lhes confiou os seus bens. A ideia é que ele compartilhou com eles e deu a eles os seus tesouros. Isso mostra que ninguém é tão generoso como o Senhor nosso Deus. Porque, como ele disse a Paulo, se nós tivéssemos só a salvação, nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas do mundo, porque ele disse: a minha graça te basta. Mas se não bastasse essa salvação maravilhosa, ainda que Jesus tenha ido para uma terra distante, ele nos deu bens maravilhosos, amados irmãos, com um valor exponencial, como era o valor de um talento que equivalia a 20 anos de trabalhador, de salário mínimo de um trabalhador, amado amigo irmão. Ele nos deu riquezas imensas. Que riquezas ele nos deu? Em primeiro lugar, ele te deu de graça a salvação. Em segundo lugar, a Bíblia diz que se você crê em Jesus, você tem dons espirituais. Não existe crente que não tenha dons espirituais. Alguns têm vários dons, outros têm um dom só, mas pelo menos um dom espiritual você tem. Mas se não bastasse, o Senhor também deu a você talentos inúmeros. Alguns, amados amigos e irmãos, têm habilidades com as mãos,
pintam quadros, fazem desenhos, têm capacidade de fazer boa comida ou até edificações. Outros têm, amados amigos e irmãos, habilidade com as palavras e são capazes de ensinar, de pregar, de influenciar, amados amigos e irmãos. Outros têm um raciocínio lógico tremendo. Outros são mais introspectivos, amados amigos e irmãos, mas têm um dom de conhecimento, capazes de estudar e compor livros e obras para que nós ensinemos a palavra de Deus e abençoemos muitas pessoas. Mas além dos seus dons espirituais, que são dons por meio dos quais Deus edifica a igreja e abençoa o mundo, além dos seus talentos naturais, o Senhor Jesus te deu a bênção de adquirir habilidades. Por que você acha que você estudou onde você estudou? Por que você acha que tem a formação que tem? Você acha que isso só foi uma decisão sua? Não, isso foi um decreto soberano de Deus. E Deus tem um projeto com a sua formação. Ele quer que você então abençoe a sua família, porque Ele te deu a sua família. Mas Ele também te deu o seu lugar de trabalho. Ele quer que você seja uma bênção ali. E Ele te plantou na igreja para que você use todos os seus dons e talentos para a glória e honra do nome dEle. E isso revela que é impossível que qualquer pessoa seja mais generosa do que o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu sua vida na cruz para nos salvar e nos deu todas as inúmeras bênçãos que temos para administrarmos e sermos missionários fiéis, cumprindo a missão. Mas é impressionante, amados irmãos, que além de ser tão generoso, Ele faz isso com uma justiça maravilhosa, porque Ele diz que Ele chamou um e deu 5 talentos, ou seja, 100 anos de salário mínimo, certo? Para outro Ele deu 2 talentos, 40 anos, e para outro Ele deu 20 anos. Mas o texto fala assim: a cada um conforme a sua própria capacidade. E Paulo, para mim esse texto é um remédio para a inveja, e também, minha querida irmã, um remédio para o problema de baixa autoestima, mas também para o orgulho. Sabe por quê, Marquinhos? Porque é o seguinte: tudo que eu tenho, quem me deu foi Deus. Então eu não tenho por que me achar superior a meu irmão. Paulo diz em 1 Coríntios 4:7 o seguinte: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Então tudo que eu tenho vem de Deus, para que eu vou me soberbecer? Mas eu também não preciso me sentir: ai, pobrezinho de mim, o Senhor deu 5 talentos para o meu irmão e deu 1 só para mim. Sabe por quê? Porque o irmão que tem 5 talentos tem que fazer render os 5. E se você tem 1 só, você só tem que fazer render 1 só melhor para você. A cobrança para você é menor. Então, se o seu irmão tem uma tremenda mansão e você não tem aquela mansão tão grande, mas o seu irmão tem que às vezes receber os missionários, os pregadores lá e cuidar muito bem dele. Você não tem, porque sua casa só cabe você e sua família. Você só tem um colchão. Às vezes tem que emprestar o colchão também. Mas o negócio é o seguinte: Deus dá os dons para cada um conforme a sua própria capacidade. E esse texto é cura, sabe por quê? Porque o Senhor nunca vai pedir de você nada além da sua própria capacidade. Então você não precisa andar oprimido, assustado e deprimido, porque Deus é justo e Ele é bom. E então, em face disso, amados amigos e irmãos, para que nós sejamos missionários abençoados, nós precisamos reconhecer quais são os nossos dons e talentos. Você sabe quais são os dons espirituais que Deus te deu? Você sabe quais são os talentos que Ele te deu? Você sabe por que Ele te deu esses talentos? Você consegue juntar bem os dons espirituais, que são dons que você usa na vida da igreja e do corpo de Cristo, e as pessoas são edificadas e abençoadas quando você usa, seus talentos naturais que Deus deu para abençoar a igreja e o mundo também, mas também tudo que você adquiriu, todo o seu preparo, e também a família que Ele te deu, o seu trabalho e tudo que te cerca, tudo, amado irmão, foi dado, são dons, são presentes de Deus para você. Você sabe quais são os seus dons? Para saber multiplicá-los e ser uma bênção, você precisa reconhecer quais são os seus dons e talentos, amados amigos e irmãos. Alguns, amados amigos e irmãos, têm 5 talentos, né? Eu acredito que eu sou daqueles que tem 1 só, amado amigo e irmão, e eu tenho a missão de multiplicar aquele 1 só, amado amigo e irmão. E, amados irmãos, quando nós entendemos qual é o nosso chamado, o nosso dom e o nosso talento, isso vai determinar, amado amigo e irmão, as decisões que nós tomamos na nossa vida e o rumo para o qual nós devemos seguir. Eu vou contar para vocês o testemunho, amado amigo e irmão, de um jovem seminarista aqui na cidade de São Paulo, no ano de 1998.
Quando o reverendo George Canelhas assumiu a igreja presbiteriana da Lapa, ele levou o doutor Mauro Meister, diretor do Centro de Pós-Graduação de Andrew Jump, para ser auxiliar dele, e havia mais outros 2 pastores auxiliares naquela igreja. E ele convidou um dos seus alunos, seminarista que pregava, para ser, amado amigo e irmão, o seminarista dos jovens da Lapa. Ia ser o seminarista que ia ter o melhor salário no prédio de solteiros, amados amigos e irmãos. Mas ele virou para o seminarista e falou o seguinte: eu tenho 4 auxiliares. Eu sei que você gosta de pregar, mas como é que eu vou justificar botar um seminarista para pregar quando eu tenho 4 pastores auxiliares? Então não tem jeito, você vai vir para cá, você vai reunir com a minha juventude cada 15 dias, você vai dar um estudo para eles, vai pregar de vez em quando, vai levar eles para o shopping, vai sair para bater papo, vai ser algo precioso, mas eu não tenho como deixar você pregar nesse momento, meu filho. E aí então aquele jovem seminarista recebeu o convite para trabalhar numa congregação mais distante. Na Lapa ele ia ter um salário 1/3 maior, e ele foi convidado para ir para aquela congregação, mas disseram para ele: aqui você vai chegar na sexta, às vezes vai ter culto para pregar, no sábado vai ter culto para pregar, no domingo de manhã antes da escola dominical você vai pregar, no culto às 5 horas você vai pregar, enquanto o pastor sair lá da sede para vir dar a ceia, você vai para a sede pregar. E aí o seminarista ligou para o reverendo Jorge e falou assim: reverendo, eu amo muito o senhor, e é uma honra esse convite, mas Deus me chamou para pregar, e eu vou ter que ir para onde eu tenho que pregar. E amado irmão, aquela foi a melhor decisão que aquele seminarista tomou, porque naqueles 2 anos que ele ficou naquela congregação, Deus a fez crescer, e Deus o preparou para ser pastor da igreja do Senhor Jesus. O que nos leva a tomar as nossas decisões, irmãos, não podem ser os valores deste mundo, mas são os dons e talentos que o Senhor nos deu. Com base em que você tem tomado as suas decisões? Você pensa só em salário? Você pensa só em comodidade dessa vida? Ou você entende qual é o chamado do Senhor para você? Você precisa entender qual é o chamado do Senhor para a sua vida. E já que você agora entende quais são os seus dons espirituais, quais são os seus talentos, qual é o chamado do Senhor para você, entregue-se nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser uma bênção em tuas dadivosas mãos, porque eu reconheço que tudo que tenho vem de tuas mãos. Ó Deus, porque eu reconheço que tu me deste conforme a capacidade que me deste, Senhor, e eu quero ser uma bênção. Usa-me em nome de Jesus. E só assim você será um missionário abençoado. Quais são os seus talentos? Reconheça, busque reconhecê-los e prepare-se para ser uma bênção neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Mas como ser um missionário abençoado? Em primeiro lugar, o texto disse: reconheça os seus talentos. Mas como cada cristão pode ser um missionário abençoado? Em segundo lugar, o texto diz: disponha-se a trabalhar. Como ser um missionário abençoado? Em primeiro lugar, reconheça os seus talentos, mas além disso, disponha-se a trabalhar. Olhe comigo para o texto. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo de número 18, amado amigo e irmão, nós vamos ler a partir do versículo 16 até o versículo 18. Eu vou ler o 16, a igreja, o 17 e o 18. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Vocês leiam, por favor, o 17 e o 18. Nós temos aqui, amados irmãos, na vida desses 3 homens, 2 atitudes. O que tem 5 talentos, a Bíblia diz que ele saiu imediatamente a negociar. Eu não sei, amado amigo e irmão, o que ele fez. Eu não sei se ele investiu na bolsa de Jerusalém naqueles dias. Eu não sei se ele investiu no tesouro direto de Israel, que diziam que estava bem, mas depois ficou ruim, o negócio é complicado. Eu não sei, amado amigo e irmão, se ele investiu na
rede Bom Preço de Judá. Eu não sei se ele comprou alguns supermercados. Eu não sei, amado amigo e irmão, se ele comprou um campo de oliveiras, amados amigos e irmãos, que estavam prontas para que as azeitonas fossem colhidas. Então ele colheu aquelas azeitonas, tirou o azeite, vendeu o azeite, amado amigo e irmão, e ficou rico e comprou mais e comprou mais. Eu não sei o que ele fez, mas a Bíblia diz que ele não ficou parado, amado amigo e irmão. Ele pegou os seus 5 talentos e saiu imediatamente a negociar com eles e multiplicou aquilo que ele tinha ganhado. E aí aquele outro que tinha ganhado só 2 falou assim: se ele ganhou 5 e fez isso, eu também posso. E aí então ele pegou e saiu e negociou os outros 2, como seu irmão, investindo em alguma área que ele tinha habilidade, e ganhou outros 2. Mas o terceiro, tendo o exemplo daqueles que tinham responsabilidade maior, deveria dizer: para mim é muito mais fácil, eu tenho um só. E aí ele pegou, abriu um buraco e sepultou o talento. E Jesus vai mostrar que a atitude dele é totalmente errada. E que se nós queremos ser missionários abençoados e fazer toda a diferença nesse mundo, nós temos que nos mover. Nós temos que sair de nós mesmos. Nós temos que entender que nós não vivemos para nós. Nós temos que tomar tudo aquilo que o Senhor nos deu, investir corretamente, entregarmos-nos totalmente em suas mãos, ser uma bênção dentro de casa, ser uma bênção no trabalho, ser uma bênção onde o Senhor nos confiou e multiplicar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Temos que ser uma bênção no nosso relacionamento com Ele, temos que ser uma bênção na vida do nosso cônjuge, temos que ser uma bênção na vida de nossos filhos têm que conhecer o Senhor por meio da nossa vida, temos que ser uma bênção, amado irmão, no nosso trabalho, temos que ser uma bênção na igreja de Cristo, temos que ser uma bênção como cidadãos deste tempo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós não podemos ser preguiçosos, porque o nosso Senhor não foi preguiçoso. Ele deu sua vida na cruz para nos salvar. Disponha-se a trabalhar, reconheça o que Deus te deu e não fique deitado esperando que as coisas aconteçam, mas mova-se, porque o seu Senhor não ficou longe lá no céu sem se importar contigo, mas Ele se fez homem e sofreu a ira do Deus eterno na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Então, meu irmão, mova-se em nome de Jesus. Não há possibilidade no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo que um crente seja um mero esquentador de bancos da igreja, mas cada um de nós deve multiplicar tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Uma vez, amados irmãos, eu ouvi um grande pregador argentino pregar, e ele contou uma história que eu achei maravilhosa. Ele contou a história que certo homem, minha irmã, chegou para o Senhor Jesus e falou assim: Jesus, eu quero me converter. E aí Jesus falou assim: que história é essa? Não é você que quer se converter, não, quem te converte sou eu. Fui eu, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós outros. Então, se eu estou aqui, se eu quero me converter, foi porque o Senhor mandou, né? Não está na Bíblia não, essa é uma história inventada, viu? Daqui a pouco você vai falar: pastor Rosa está botando coisa na Bíblia. Não estou botando nada, estou contando a história para você aprender. É uma história fictícia, mas que tem uma lição maravilhosa. Então aí Jesus chegou para ele e falou assim: o que você tem para me dar? Ele falou: Jesus, eu achei que o Senhor que dava de graça. Não, o que você tem para me dar aí? Eu dei a salvação de graça, mas o que você vai me dar agora? Ele falou assim: Senhor, não tem nada não, mas o que é essa chave aí na sua mão? Senhor, essa aqui é a chave da minha empresa. Eu comecei do zero, e hoje nós temos 100 funcionários. Nós estamos abençoando a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, estamos exportando para fora do Brasil. O país está em crise, mas nós estamos muito bem. Eu trabalhei, administrei, a empresa é top. Jesus falou: passa aqui a chave da empresa para mim. Ele falou: peraí, senhor, eu vou ficar desempregado, eu não tenho o que fazer. Me dá a chave da empresa. E de repente, então, amado amigo e irmão, Jesus, aí ele pegou a chave e deu. Aí Jesus virou para ele e falou assim: o que você tem para me dar? Ele: Senhor, eu agora sou um homem desempregado. Ele falou assim: e essa outra chave? Senhor, é a chave da minha casa. Eu construí 5 suítes, coisa maravilhosa. E eu recebo quem eu quero lá, faço culto, eu tenho um salão grandioso, tem piscina, coisa boa demais. E Jesus falou: me dá a chave da casa. Mas Senhor, onde é que eu vou morar? Debaixo da ponte. Me dá a chave da casa. E aí então ele foi e entregou a chave da casa. O que mais você tem para me dar? Ele: Senhor, não tem mais nada não. E essas 2 chaves aí que eu estou vendo no seu bolso, rapaz, eu vejo todas as coisas. Aí ele falou assim: Senhor, essa aqui é a chave da Hilux, Senhor, que tu me deste, carrão bonito, difícil de comprar. E essa aqui é a chave do Corolla, zerada do ano, Senhor Jesus. Jesus falou assim: dá aqui a chave dos 2, dos 2. E ele falou assim: o que mais você tem para me dar? Senhor, agora eu sou um homem sem teto, sem trabalho, e sem carro, eu estou andando a pé, vou ter que pegar um ônibus, não tenho nem dinheiro para isso mais.
Aí Jesus virou para ele e falou assim: mas quem é esse povo aí com você? Senhor, você que é a mulher e os meninos o Senhor me deu. Passa todo mundo para cá. Aí Jesus pegou tudo. Aí ele virou para ele: o que você tem para me dar? Senhor, agora eu não tenho mais nada. O Senhor pegou meu trabalho, pegou minha casa, pegou meus carros, pegou meus meninos. Eu estou acabado, eu não tenho mais nada. Jesus falou: então vem aqui você, passa para cá. E aí então Jesus vira para ele e fala assim: está vendo aqui, ó? Eu vou te dar agora a chave da minha empresa. Que bom que ela tem funcionários e ela cresceu. Mas está na hora de continuar investindo e preparar para que ela seja mais útil para abençoar a sua família, essa cidade e esse país. Outra coisa, tem um monte de filho meu que é funcionário lá. Paga as contas direito, anda na linha, você leva o meu nome, não dá calote em ninguém. Seja uma bênção para a glória e honra do meu nome. Eu morri na cruz para te salvar, você tem que andar direito. Toma aqui a chave da minha empresa. Agora aqui eu tenho essa casa. Está aqui a chave da minha casa. Eu vou te dar a chave da minha casa. Separa lá o quartinho dos missionários e do profeta. Quando o reverendo Roster trouxe o missionário na igreja, fala: irmão, preciso que você receba em casa. Pastor, glória a Deus, tem um quartinho do profeta aqui na minha casa. Louvado seja Deus, né? O quartinho do missionário, você vai receber o missionário e vai dar do bom e do melhor, tá bom? Outra coisa, eu estou te dando aqui a chave do meu carro, certo? É meu carro. Se precisar botar na obra, não se preocupe, eu tenho poder para te dar outro. Ainda que tiver aqui numa estrada de buraco, se o coral for cantar e tiver que levar os irmãos da igreja, bota o carro na minha obra. O carro é meu. Eu que estou te dando. Cuida bem do meu carro. E outra coisa, quando chegar na cidade, lava, porque carro de servo de Deus não pode ser porco, deixa meu carro limpo. E aqui então agora, eu estou te dando essa mulher e esses meninos. Essa é minha filha. Trata ela direito. Se você não tratar ela direito, você vai se ver comigo. Eu sou o rei dos reis. Eu imagino que até caiu um trovão na hora. Bum, na hora, né? E aí então, e esses meninos, você faz o favor de levar para a igreja todo domingo. Você faz o favor de ler a Bíblia com eles. Certo? Você faz o culto doméstico dentro de casa. E você dá bom exemplo. Porque se eles saírem da igreja por causa da sua falha, a culpa é sua e não é minha. E outra coisa, toma aqui a sua vida. Eu comprei você com meu sangue e você é meu. Então agora, pare de idolatrar e colocar qualquer coisa no meu lugar. E me ame, porque nunca ninguém te amou como eu te amei. Eu dei a vida na cruz por você. Vá aos cultos, frequente as reuniões de oração. Seja um pai abençoado, um marido exponencial, um chefe precioso, um crente dedicado. Pregue o Evangelho. Faça toda a diferença nesse mundo. Invista tempo comigo em oração para que você seja feliz e seja meu amigo. Eis que eu te dei a minha salvação de graça, só isso você precisava. Mas todas essas coisas eu entrego em tuas mãos, porque eu te amo. Então eu te abençoo. Saia daqui para multiplicar tudo que eu estou te dando, para que você administre para mim, para a minha glória. Amados irmãos, quando nós temos a consciência de que nós somos meros mordomos, nós vivemos para servir. E é claro que o que está sob a minha administração, meu irmão não vai se meter nela. A Bíblia não diz que você tem direito de sair metendo a mão no dinheiro do outro, na casa do outro. Isso aí é totalmente errado. Em Atos dos Apóstolos, quando o povo dava generosamente. Não é porque alguém chegava e tomava na mão. Está errado. Isso é roubar. Ainda que a autoridade faça isso. Certo? Então, amado amigo e irmão, mas ainda assim, eu tenho que ter a consciência de que eu sou um mordomo. Então significa que a minha linda esposa que está ali naquele último banco, ela é de Jesus antes de ser minha. Significa que a casa em que eu moro é de Jesus. Significa que esse púlpito aqui é de Jesus. Eu sou o pastor titular da Unida atualmente, mas eu não sou o dono da Unida. O dono da Unida é Jesus. Significa, amado amigo e irmão, que tudo pertence ao Senhor. E se eu tenho a consciência de que tudo pertence a Ele, eu vou administrar tudo aquilo que Ele me deu, porque eu amo, porque Ele deu sua vida na cruz por mim. Eu vou honrar minha liderança espiritual, porque Ele a constituiu sobre mim.
E quando eu honro as minhas lideranças, eu estou honrando ao Senhor. Então, amado amigo e irmão, eu e você temos que entender que toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. Nós não vivemos para nós não trabalhamos para nós fazemos tudo para a glória de Deus. Paulo disse, portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Você entende que tudo que você tem é de Deus? Se você tem essa perspectiva, amado amigo e irmão, você vai viver para servir. E você vai querer multiplicar tudo aquilo que o Senhor confiou na tua mão, porque o Senhor já te deu infinitamente mais do que você pode fazer. E se você é agradecido, então você vai dizer, Senhor, tudo entrego a Ti, e tudo que tenho coloco ao Teu serviço. Abençoa a minha vida, eu sou Teu representante aqui, usa-me em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, saia daqui para ser uma bênção no seu casamento, saia daqui para ser uma bênção na vida dos seus filhos, saia daqui para ser uma bênção no seu trabalho, saia daqui em nome de Jesus para ser uma bênção nesse mundo, saia daqui hoje para fazer toda a diferença para a glória e honra do nome de Jesus, amém. Disponha-se a trabalhar. Terceiro e último lugar, o nosso texto nos ensina como ser um missionário abençoado. Em primeiro lugar, o que eu falei, amado irmão, será que você lembra? Reconheça seus talentos. Segundo lugar, disponha-se a trabalhar. Terceiro lugar, prepare-se para o acerto de contas. Prepare-se para o acerto de contas. Versículo 19, olhe comigo. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A expressão no grego, amado irmão, é como se o dinheiro tivesse espalhado. Ele chamou todo mundo e ele ajuntou o dinheiro. Ele resolveu ajuntar tudo que era dele. Depois de muito tempo. Alguns pensam que ele nem vai voltar, mas ele vai voltar. E aí ele chamou todo mundo para acertar as contas. E o texto conta que aquele que tinha recebido 5 talentos chegou humildemente e falou assim: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O Senhor Jesus diz a ele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Depois disso, amado amigo e irmão, vem aquele que ganhou 2, querida irmã Patrícia. E aí então, ele fala assim: Senhor, me confiaste 2 talentos. Aqui, ganhei outros 2 para o Senhor. E o Senhor diz para ele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas depois, amados irmãos, que eles vieram, veio aquele que ganhou um talento só. E eu imagino que o talento dele, o texto não fala, mas estava até meio sujo de terra assim. E ele virou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu sabia que o Senhor é homem severo, que planta severo e exigente. Certa palavra para severo no grego aqui é esclerose, de onde vem a nossa palavra esclerosado, né? Que a tradução significa bruto, ignorante. Eu sabia que o Senhor é bruto e ignorante, o Senhor é mau, certo? E o Senhor é tão mau que o Senhor quer colher aquilo que o Senhor não plantou. Chamou Deus de injusto. E o Senhor quer juntar aquilo que o Senhor não espalhou. E eu fiquei com medo, porque vai que eu perco esse talento do Senhor. Então eu só enterrei, toma aqui. O Senhor é exigente demais, fica do Senhor, não fiz nada com isso não quero saber disso não. Em outras palavras. E aí o Senhor vira para ele e fala: servo mau e negligente. E ainda zomba dele: então você sabia que eu sou severo, não é verdade? E que ceifo onde não semeei, ajunto que não espalhei. Você deveria então ter pegado o meu talento, entregado na mão dos banqueiros, para que pelo menos ele rendesse juros, e eu tivesse com lucro aquilo que é meu. E aí ele fala: tirai o talento e dai para quem tem 10, porque aquele que tem, lhe será dado. Aquele que tem abundância, ainda lhe será dado. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E ele fala: e esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor mandou jogar ele no inferno, amado amigo e irmão. Preste atenção comigo aqui na pregação dessa noite. Há manancial para o seu coração nesse texto. O texto diz assim, que haverá um dia de acerto de contas. E Jesus ensina algumas coisas aqui nessa história que eu contei para você. A primeira coisa, ele diz o seguinte: que fidelidade vai ser recompensada. Talvez você está nesse mundo, amado irmão, trabalhando, sofrendo e gemendo, e ninguém aperta a sua mão e diz assim: muito obrigado. Ninguém te dá uma palavra de esperança e diz: você tem feito toda a diferença.
Você é uma bênção na minha vida. Talvez, irmã, a senhora trabalha dentro de casa de noite, faz a comida maravilhosa. Os meninos nunca falam, obrigado, mamãe. O marido nunca fala, você é uma bênção. Ninguém te agradece, mas o Senhor está de olho. Ele vai, amada irmã, recompensar. Porque o texto diz aqui, amado irmão, que aquele que tinha 5 talentos entregou outros 5. O Senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Com que Jesus recompensa, amado irmão, essa fidelidade? Primeira coisa, com o elogio do Senhor. Ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Irmão, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque o aplauso do homem é efêmero, ele passa. O próprio Jesus sabe disso. Lembra daquele domingo de Ramos? Lá está ele naquele jumentinho, imagina as pernas grandes, mas tinha que cumprir a profecia de Miqueias, amado amigo irmão, e também de Malaquias. Então, aí o povo vai colocando palmas no chão e gritando: Hosana, bendito o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. É domingo, amado amigo irmão. Mas durante a semana, depois do conluio dos fariseus e dos sacerdotes, na sexta-feira de manhã, todo mundo está gritando: crucifica, 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 crucifica. A mesma multidão que exalta pode ser a mesma multidão que apedreja. Não se fie de votos humanos. Entenda, amado amigo e irmão, que você não precisa de reconhecimento humano para fazer o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque se você for fiel, o poema mais doce que você vai ouvir vai ser assim: muito bem, servo bom e fiel, louvado seja Deus. Ainda que eu não mereça, se eu for fiel, eu vou receber o elogio de Jesus. Que coisa maravilhosa! Louvado seja Deus. Nós temos que agradar o auditório de um só, e esse é o Senhor, amados amigos e irmãos. Mas o Senhor recompensa essa fidelidade não só com isso, Ele recompensa a sua fidelidade aumentando sua responsabilidade. Ele diz para os dois: você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Você tinha 5 talentos, agora você tem 10, eles são seus, continua administrando. E você tinha 2, agora você tem 4. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus dá, a recompensa de Deus é mais responsabilidade, irmão. É responsabilidade maior. Eu fico vendo às vezes uns obreiros, amados irmãos, que estão plantados em um lugar e ficam de olho naqueles que têm responsabilidade maior do que a deles, e ficam tentando cavar, ficam telefonando, ficam tentando visitar, ficam tentando cavar buraco e preparar um jeito de derrubar o colega que Deus colocou naquele lugar, amado amigo e irmão. E de repente a pessoa não entende que lá onde Deus a colocou, ela não está multiplicando, ela não está fazendo a diferença. A matemática de Deus é simples: seja fiel no pouco e Deus te coloca sobre o muito. E a recompensa de Deus é responsabilidade maior. Não é prestígio maior, não é glória maior, não é posição maior nesse mundo, é mais trabalho. A recompensa do Senhor é trabalho. Se você é preguiçoso, sai fora em nome de Jesus. Servo de Deus não pode ser preguiçoso, tem que fazer toda a diferença. Mas a recompensa, amado amigo e irmão, além de reconhecimento do Senhor e responsabilidade aumentada, o texto diz, amado amigo e irmão, que a recompensa é o gozo da comunhão íntima com o Senhor. E a gente não entra lá por causa do que fez, a gente entra lá por causa do que Jesus fez. Mas você já parou para pensar Jesus dizendo: entra no gozo do teu Senhor, entra na festa do Senhor. Você, amado irmão, vai estar com o Senhor. Você verá Jesus face a face. Se você é fiel aqui, a situação é difícil, você não recebe reconhecimento de ninguém, as lutas são maiores do que você acha que pode suportar. Você passa dificuldade financeira, amado amigo e irmão, você tem problema de saúde, mas seja fiel no pouco, ainda que o Senhor aumente a sua responsabilidade lá mais ainda, amado amigo e irmão. Mas a questão é a seguinte, querido amigo e irmão: você vai ver a face de Jesus. Você vai entrar na festa de Jesus, você vai vê-lo face a face. Que bênção maravilhosa! O que você fará quando você olhar para o Senhor Jesus? O que você fará quando aquele olhar com olhos de chamas de fogo cruzar o seu olhar?
Ah, amado amigo irmão, eu imagino, amado amigo irmão, ele dizendo: muito bom, com a sua voz de muitas águas, servo bom e fiel, e eu pequenininho ali achando que eu sou tão falho. Ei, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, e agora você entrou na minha festa, você vai ficar comigo a eternidade toda. Ah, que bênção maravilhosa, amado irmão. Eu não sei se eu vou conseguir olhar para a face dele. A Bíblia diz que vou, mas se eu puder me atirar aos pés dele e beijá-lo e dizer: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo com toda a minha vida, com todas as minhas forças, porque tu deste tua vida na cruz para me salvar. Louvado seja Deus, amado amigo e irmão. Um dia, Cleuzinha, minha linda esposa, que está ali brincando comigo, né, ouvindo a mensagem desse texto, ela falou assim, né? Posso falar, né, bem? Já era. Você fica falando aí que você tem um dom só, o que você vai fazer no céu? Que lá não tem pecador, como é que você vai pregar? Você vai ser desempregado? Vai ter desempregado na glória? Aí eu cocei a cabeça assim, essa mulher faz umas perguntas difíceis, né, rapaz? E aí eu falei assim: ô minha filha, você vai me desculpar, mas lá não tem pecador, eu não vou precisar pregar para a conversão de ninguém, mas se no canto da praça mais distante, o Senhor Jesus me deixar ficar na esquina e proclamar glória ao Salvador, o Filho Santo Eterno de Deus, o Cordeiro de Deus, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o desejado das nações, o único mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida, aquele que com seu sangue nos comprou, ressuscitou e vivo está, e agora nos dá a glória, todo louvor, toda honra, seja dada ao nome de Jesus por toda a eternidade. Se eu tiver esse privilégio de ter o trabalho de proclamar a sua glória, eu serei a pessoa mais feliz da eternidade, amado amigo e irmão. Que Deus te abençoe. Disponha-se a trabalhar, mas prepare-se para o acerto de contas. Mas aqui, amado amigo e irmão, há um incrédulo. E isso é um perigo, e a gente precisa revisar o nosso coração, sabe por quê? Porque tem gente que está dentro da igreja, participa dos trabalhos da igreja e não crê no Senhor, e a sua vida revela que essa pessoa não crê no Senhor, porque em primeiro lugar, esse homem aqui que não fez nada é um incrédulo, e o fato dele não ter feito nada prova que ele é um incrédulo, e quando o Senhor volta, ele no lugar de adorar e amar o Senhor e agradecer, ele diz para o Senhor o seguinte: Senhor, sabia que o Senhor é um homem severo, o Senhor é bravo demais. Ele fala aqui, olha, aqui, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Então o Senhor é muito bruto, ignorante e é injusto, porque o Senhor quer colher algo que o Senhor não plantou. E eu fiquei morrendo de medo do Senhor. A palavra aqui é que ele ficou com uma fobia imensa, eu fiquei tremendo de medo. Mas por que ele tem medo do Senhor enquanto os outros se alegram e trabalham para o Senhor? Porque ele acha que o Senhor é mau e porque ele acha que o Senhor é injusto. E quem acha que o Senhor é mau e quem acha que o Senhor é injusto é porque não crê na bondade do Senhor. É porque não crê na salvação do Senhor, é porque não crê na graça do Senhor. Ainda que esteja na presença do Senhor, quem vive reclamando de Deus, quem vive murmurando de Deus, é porque não entendeu o tamanho da salvação de Deus e da bondade do amor de Deus. E por isso então ele chama Deus de mau e de injusto. E o Senhor então usa um trocadilho e toma as palavras dele e fala o seguinte: mal é você. A palavra para mal aqui é filho do maligno. Você vem do maligno, descendendo do maligno. Filho não, mas maligno é você. E você é um negligente, seu indolente. Você nem para fazer o seu serviço você presta, em outras palavras. E ele falou assim: você foi incrédulo. E porque ele foi incrédulo, irmão, ele foi estéril. Preste atenção, a incredulidade gera esterilidade. Se você não está dando fruto, você precisa avaliar seu coração. Talvez você esteja na igreja e professe o nome de crente, mas se você não crê que Deus vai te abençoar, se não crê que Deus vai abençoar o seu trabalho, se você não tem coragem de dar um passo de fé, se você não crê, amado amigo e irmão, e vai pela fé fazer a obra de Deus, é porque você não acredita na bondade de Deus, você não acredita na fidelidade de Deus. E se você não acredita na bondade de Deus e na fidelidade de Deus, ainda que você seja um religioso e está na igreja, você não é crente. E isso é muito forte, porque Jesus disse que a incredulidade vai ser penalizada. Primeira coisa,
a repreensão do Senhor. Jesus chama ele de maligno e indolente. Jesus repreende diretamente. Segundo, amado irmão, pena que ele recebe, perda de responsabilidade. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Presta atenção aqui comigo, irmão. Ninguém tira nada seu e nada meu, se Jesus não permite. Então a gente tem que avaliar sinceramente a nossa vida. Porque se alguém tirou alguma coisa que nós achávamos que era nossa, é porque Deus já estava tirando há muito tempo e a gente não entendeu. Então, amado amigo e irmão, perda de responsabilidade é penalidade de Jesus. Incredulidade, amado irmão, vai ser penalizado. Mas a pior pena, amado amigo e irmão, é o afastamento eterno do Senhor. Jesus diz: pega esse homem, além de dar o talento dele para aquele que tem mais, joga ele nas trevas, no lugar onde ele vai gemer a eternidade inteira. Joga ele no inferno, porque ele estava na igreja, tinha nome de crente, mas ele não acreditava na minha bondade e na minha salvação. Veja bem que ele não é jogado no inferno por falta de obras. Ele não tem obras porque ele não crê. Amado amigo e irmão, haverá um dia de acerto de contas. Você está preparado para esse dia? Se você, terminando aqui o culto, o concerto, cantar, e você ouvisse parará, 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 o clarim das trombetas celestiais, e você verá aparecendo no céu o sinal do Filho do Homem, e aqueles que não têm Jesus se lamentarão e verão, e vão dizer: montes nos cubram, e de repente então ele mandará os seus anjos para recolher você, e se encontrar com ele nos ares, como a Bíblia diz, e ele então virá, amados irmãos, transformar esse lugar em novo céu e nova terra, e julgar a todos, amado amigo e irmão. Se isso acontecer agora, o seu julgamento não vai ser para te jogar no inferno, se você é crente, mas você vai ter que prestar contas daquilo que Ele te deu. Você está preparado para prestar contas hoje? Se Jesus te perguntar o que você tem feito com a sua vida, o que você vai dizer? Se Jesus te perguntar o que você tem feito com o seu cônjuge, o que você vai dizer? Se Jesus te perguntar como você tem tratado os seus filhos, o que você dirá? Se Jesus te perguntar, jovem adolescente, como é que você tem tratado seu pai, sua mãe, criança também? Como é que você tem atuado na escola? Como é que você tem sido nesse mundo? Se Jesus te perguntar o que você tem feito com o seu trabalho, o que você vai responder? Irmão, nós estamos terminando a conexão do semestre. E essa mensagem aqui, irmão, desde a primeira vez que eu li esse texto e estudei esse texto abriu minha perspectiva de ministério. Sabe por quê? Porque Deus é bom demais. E Ele me deu dons e talentos para servi-lo. E eu não posso ser um preguiçoso. E Ele, ainda que eu não precisasse nem merecesse, Ele resolve me recompensar. Mas se eu for indolente, Ele vai me castigar. Então, eu quero te desafiar nessa noite a tomar uma decisão na sua vida. Se a sua vida é um poço de egocentrismo, se você só olha para o seu próprio umbigo, se você não tem a capacidade de servir ninguém, entenda que Deus deu o único Filho dele na cruz do Calvário em seu lugar. E nessa noite eu espero que você tome a sincera decisão de parar de viver para você e que você comece de fato a viver para Cristo Jesus. Se isso acontecer com a sua vida, toda a sua vida vai mudar. Toda a sua vida vai mudar. Você vai ser um crente melhor, vai ser um cônjuge melhor, vai ser um pai melhor, vai ser um profissional melhor, vai ser um cidadão melhor, vai ser alguém mais feliz, porque você vai viver para aquele que deu a vida na cruz por você. Você tem sido um missionário abençoado? Se não tem a possibilidade de arrependimento, de perdão nessa noite. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrependa hoje e diga: Jesus, me perdoe, porque eu não tenho administrado direito as coisas que o Senhor colocou na minha mão. E agora muda a minha vida, me dá conserto, ainda que o conserto de conserto seja aliança, mas conserta a minha vida em nome de Jesus. E você vai ver o Senhor mudar a sua vida e fazer de você uma grande bênção. Eu espero, amado irmão, que onde você botar a mão, Deus multiplique para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém?
que você possa dar fruto e que o seu maior desejo seja ouvir aquela voz poderosa: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu não sei, irmão, se o Senhor vai me chamar antes de Jesus voltar, mas se Ele me chamar, a Bíblia não conta a cena, mas eu acho que se eu mantenho a teologia verdade, não é pecado imaginar. Eu às vezes imagino, e posso estar totalmente errado nessa imaginação, porque eu não sei como é que é do lado de lá, mas eu imagino, se o Senhor me chamar antes, eu posso chegar no portão daquela grande cidade, na porta da maior mansão, e vai estar lá o guardião, e vai entrar, ainda que Jesus saiba de todas as coisas, vai dizer: seu pequenininho servo Roster chegou. E ele vai falar: manda entrar. E ele vai estar no portão da mansão, me esperando. E ele vai dizer para mim: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Eu vou ver Jesus, minha irmã. Que coisa maravilhosa. Eu vou me encontrar com Ele. Eu vou passar a eternidade ao seu lado. Isso é o maior combustível, a maior motivação para que eu seja a maior bênção que eu puder nesse mundo. Não vivendo para ficar criticando os outros, a maneira como os outros que são fiéis às Escrituras fazem o trabalho, mas dedicando a minha vida para ser uma bênção, para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus nos use. Nós vivemos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.